Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a oportunidade de juntos termos um momento de meditação em torno de sua palavra. Palavra que passará o céu e a terra, mas ela permanecerá para sempre. No nosso programa anterior, terminei o programa dizendo que há dois livros mais odiados do que todos os outros livros da Bíblia, Gênesis e Apocalipse. O Gênesis fala do princípio, o Apocalipse é a consumação. Mas tudo que vai ser consumado tem que ter um princípio. E o que você ver no Apocalipse, ele tem uma semente plantada no Gênesis, talvez em figura, talvez bem menor do que você possa ver diante dos seus olhos. No nosso programa anterior, eu mostrei aos senhores que a figura do Apocalipse é explicada pelos acontecimentos que tomaram lugar no livro de Gênesis. Deus vai criar novos céus e nova terra. Isto é o que o Apocalipse mostra. Esta figura do novo céu e da nova terra é a figura do princípio. Porque o Gênesis é apenas a sombra do Apocalipse. Então aqui você não tem a sombra de um elefante sem um elefante, então você tem aqui o elefante no final, novo céu e nova terra, você tem aqui então uma sombra. Como era? Aqui estava Adão e Eva no planeta, num jardim. Imagine, isto fala de paz, isso fala de felicidade, isso fala de equilíbrio, isso fala de gozo, isto fala de felicidade. No Apocalipse você vai ter novo céu e nova terra, que é a mesma figura. É um lugar onde não vai haver morte, tristeza, dor, não vai haver nenhuma sorte de frustração e decepção, e vai haver apenas paz, felicidade, gozo e alegria, da mesma maneira que a Bíblia retrata que foi no princípio no livro de Gênesis. Quem vai estar lá no final da Bíblia, no Apocalipse? Ora, quem estava no princípio? Adão é a representação de Cristo e a Eva a figura da mulher. Ora, Adão morreu por causa de Eva. Você vai ver que Cristo morreu por causa da igreja, da mulher. Veja, o pecado não entrou no mundo através de Adão. O pecado entrou no mundo por uma desobediência da Eva. É a igreja caída. Você vai no Apocalipse, no capítulo 2, está lá. Deus dizendo, lembra-te, pois, de onde caístes. É a mulher que caiu. Você vai ver que esta mulher caída, então, ela gera um filho chamado Caim. Nós estudamos no programa passado que Caim é a semente de toda a perversão, porque ele é o produto da ideologia de Satanás, de um cruzamento de um ser bem próximo do ser humano, que era a serpente, que então deu origem à raça dos gigantes e depois, mais tarde, misturou com todo o gênero humano. Está aí hoje uma civilização caimita. O profeta William Branham chegou a pregar uma mensagem intitulada O Éden de Satanás. Agora você vai observar, Caim, que é o produto do mal, ele é uma pessoa muito, muito inteligente. Veja que os seus filhos foram quem começaram a organizar cidades, construir grandes inventos científicos, instrumentos musicais, criadores de gado, pessoas
na nossa linguagem, empreendedores, pessoas para frente, pessoas que queriam levar e fazer uma civilização tocar adiante. A tendência dos filhos de Deus, você olha nas Escrituras, eram pastores de ovelhas, pessoas que estavam muito mais preocupadas com a espiritualidade do que com o materialismo. E isto era apenas para mostrar a mim e a você o quadro desta religião que hoje prega o evangelho da prosperidade. Nunca se esqueça que Caim foi um religioso. Seu culto não era aceito. Como não tenho dúvidas de dizer aos senhores que Deus está a bilhões de quilômetros destes movimentos chamados de evangélicos hoje, que estão propagando um evangelho de prosperidade. Você está dizendo, você está aqui na televisão falando de atraso, não, estou falando de gente que tem temor de Deus, que passa aqui pela terra, ainda que tenha ouro, prata, ainda que tenha fortunas, o coração deles não está preso a estas coisas. E eles não servem a Deus porque possuem. Muito pelo contrário. Qualquer pessoa que realmente tenha conhecimento de Deus sabe que ele é herdeiro legítimo dos céus e da terra. E Paulo disse que aquele que tem deveria viver como se não tivesse. Mas este não é o quadro. Faça qualquer negócios por causa do dinheiro. Mente, rouba, trapaceia, qualquer coisa. Olha, qualquer coisa se faz pelo dinheiro. Isso é característica da semente caimita, de cultos que são reprovados por Deus. Para começar, os líderes da religião tomam carro, tomam casa, tomam propriedade, faz as pessoas voltar do culto a pé para casa para tirar o último centavo, desafiam as pessoas a darem dinheiro, e a darem dinheiro. O critério da religião é dinheiro, a mola da religião é dinheiro. Você não pensa que não é só aqueles que vão lá e dizem quem pode dar 500 mil reais, não. Até as pratinhas de 20 centavos, 50 centavos, eles falam para os jovens, olha, economize isso porque nós temos um projeto aqui na igreja, se você juntar cada 50 centavos que você pegar, cada 25 para isso, para aquilo, nós vamos ter alguma coisa. Tudo isso são verdades, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Mas você vai entender que este não é o critério estabelecido pela linhagem dos filhos de Deus. Qual é a preocupação com a vida espiritual das pessoas que os líderes da religião de hoje têm? Nenhuma. Mostre suas nádegas, não tem problema não. Vá para a praia de biquíni ou na piscina, não tem problema não. Tem um namoro sujo, não tem problema nada. O que tem isto? Nós estamos no século XXI. Esse é o evangelho que se prega hoje. Evangelho caimita, reprovado por Deus. Você está pensando que não é assim? Eu vou me encontrar com você algum dia no tribunal de Cristo, quando eu te chamei a atenção para olhar as Escrituras e você virou as costas e achou que quem sabe é seu pastor. Porque um pastor diz, eu não prego o evangelho baseado em corte de cabelo e em usos e costumes de roupas, porque não prego o evangelho da Bíblia. A Bíblia diz que uma mulher não deve cortar o cabelo e a Bíblia diz para uma mulher vestir honestamente com pudor. Não me diga que mostrar as pernas é roupa honesta e roupa que tenha pudor. Não me diga que uma roupa justa desenhando o seu corpo é roupa honesta e roupa que tenha pudor. Não me diga que mostrar suas pernas é roupa honesta e roupa que tenha pudor. Não me diga que um short, um biquíni é honesto e é para quem tem pudor. Ô cambada de pregadores frouxos dos nossos dias, que não tem coragem de pregar a Bíblia e então dizem, eu não prego baseado nestas coisas. Vamos para frente. Depois de enganados, depois de ter uma semente caimita, porque você vai olhar na Bíblia, o Caim nasceu, lá no Apocalipse,
nasce-se uma doutrina chamada nicolaísmo. Sabe o que é o nicolaísmo? É a conquista dos leigos, é a necessidade obrigatória de se ter seminários e se tornarem intelectuais e desviar o objetivo. Ao invés de termos adoradores, temos pesquisadores da Bíblia. Depois da doutrina nicolaíta, que é, na verdade, a deposição do Espírito e a substituição da liderança do Espírito Santo pela liderança do homem, você vê isso tanto no catolicismo como no protestantismo. Lá no catolicismo tem um papa, aqui no protestantismo tem um pastor regional, um pastor presidente nacional, um presidente estadual e assim sucessivamente. São homens que dominaram e fazem as coisas e impõem suas ideias, e a Bíblia chama isso de doutrinas de homens. E você deveria acordar, meu caro telespectador, de ao invés de seguir ideias podres, ei, volte para a Bíblia. As pessoas dizem, não, isso é bobagem, eu não vou seguir isso. Não, então tudo bem. Siga aí a artista da novela com as nádegas de fora, siga aí o exemplo dos atores beijando e abraçando e se tornando, ensinando você a ser fornicário. Siga aí o exemplo que a televisão deu para você ver se tem alguma coisa que preste através das telenovelas e dos filmes. Siga esses exemplos. E a vida não é o que se propaga atrás das telas da televisão. Existe uma realidade para se viver. Muito bem, mas vamos seguir um pouquinho mais. Então, você vai no Apocalipse, os frutos que se seguirão depois do Espírito Santo ser deposto da igreja, porque a igreja hoje não passa de uma defunta florida. A igreja e a religião hoje não passam de uma defunta florida. Sabe o que é uma defunta florida? É um corpo sem vida, coberto de flores, bonita, mas o espírito foi embora. Billy Graham, o grande evangelista, disse, chegaria o tempo do espírito bater asas da igreja e a igreja não perceber. Morreu e não sabe que está morta. Meu nobre irmão, se a igreja não morreu, então o mundo está vivo também. Viu? Porque a igreja e o mundo, hoje ninguém sabe fazer distinção. Mas vamos, porque o mundo entrou na igreja. Não foi a igreja que ganhou o mundo, não. O mundo ganhou a igreja. Mas o próximo passo, depois da deposição do Espírito e se tornar uma defunta, florida, ainda com o nome de cristã, mas todavia estando morta, o próximo passo é o balaanismo. Sabe o que é o balaanismo? Olha a Bíblia. Balaão foi um profeta que amou o prêmio da injustiça. Está lá no Apocalipse. Amou o prêmio da injustiça. Ele queria fama e popularidade e se vendeu por causa do dinheiro. Não é? E lá no meu estado diziam, onde dinheiro for e não resolver é porque foi pouco, manda mais que resolve. Prestem atenção, foi assim com Balaão. Balaque ofereceu o prêmio, ele rejeitou. Mandou outros mensageiros com prêmio maior, ele simplesmente entrou naquela emboscada. E a Bíblia chama de balaanismo. Olha o Apocalipse. Tenho contra ti que segue a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. O que Balaão ensinou para os israelitas? Primeiro, ele não podia amaldiçoar Israel, porque cada vez que ele abria a boca para amaldiçoar, Deus mudava suas palavras. E ao invés de amaldiçoar, dizia, estou vendo Israel como uma árvore de sândalo, plantada junto a ribeiros.
estou vendo uma estrela que vem procedendo de Jacó. E Balaque se irritava, disse, te paguei para amaldiçoar e você abençoa, não podia amaldiçoar. Então, ele armou uma estratégia, vamos fazer uma festa em Baal-Peor. E ele convidou todos os israelitas para ir para aquela festa. Era uma festa mista, porque, na verdade, Balaque, o príncipe ali, o rei dos Moabitas, eram primos de Israel. Gente, o argumento que Balaão usou foi este: gente, vamos parar com essas perseguições, todos nós somos irmãos. Não é bonito isto? Até aqueles que dizem, olha, há uma oração de Cristo em São João 17, que todos sejam um, assim como nós somos um. Muito bem, que coisa bonita é a unidade. Mas você quer unidade com o pecado? Eu gostaria de estar de mãos dadas e abraçar todo o segmento da sociedade, da religião, aqui, mas abraçar quando eles não querem se render à palavra, então tenho que me desnivelar e voltar para o nível deles para ser considerado como um homem de Deus? Ou devo beliscar a sua consciência o tempo todo para acordá-lo, para que você saia desta baixeza, desta coragem absurda que a sociedade tem, a religião tem, de pisar em cima da Bíblia, porque haverá um acerto de contas no final. Mas olha, Israel caiu no conto do vigário, no conto do falso profeta. Quando você prega duro, ele diz, cuidado com o falso profeta. O falso profeta é aquele que está chamando você para fazer acordo. Eu ainda estou insistindo que Deus é separador, chamando você para sair das modas, sair dos hábitos mundanos, sair desta imoralidade, desta baixeza em que a sociedade está vivendo. Estou chamando a igreja para sair. E você, pai de família, para levantar a cabeça e puxar sua família para cima. Não é para baixar conforme a televisão e o diabo tentou fazer com os lares, não. Está fazendo. Com muitos deles. Mas eu volto aqui. Balaão, com a sua doutrina, chamou para uma unidade. Israel foi. E ele tirou as roupas das moabitas. Olha a Bíblia, viu? E aí então tinha lá a festinha dos jovens, o rock and roll, hein? Tinha algum ritmo mundano para atrair a juventude. E Deus matou naquela noite 23 mil homens. Que mortandade. Por causa de quê? Por causa da irresponsabilidade, por uma unidade falsa. A igreja deveria estar a bilhões de quilômetros dos hábitos da sociedade e de lá chamá-los. Ei, subam, saia aí do inferno. Estes figurinistas e estes hábitos não vieram de Deus, saiam disto. A igreja mergulhou também junto com eles. Doutrina de Balaão, dinheiro e falsos ensinamentos. A profecia de Balaão é verdadeira. A estrela que guiou os magos saiu da boca de Balaão, a profecia. Israel plantada como uma árvore de sândalo é uma profecia. Quando eles dizem Jesus salva, eu sei que salva, Jesus cura, eu sei que cura, Jesus vai voltar, eu sei que tudo isso é verdade. Mas quando parte para os ensinamentos, dizem Deus só quer seu coração. Nós temos que fazer de grego, Paulo teve que fazer de grego para ganhar os gregos, não é? E nós temos que fazer de cabeludos para ganhar os cabeludos. Daqui um pouquinho vai ter pastor homossexual para ganhar outros homossexuais, não é? E missionárias lésbicas para ganhar as lésbicas, porque o resto já está tudo aí na nossa frente para quem quiser ver. O próximo passo. Caminho no Apocalipse, você vai ver o caminho por onde andaram os descendentes de Caim. O próximo passo denunciado aqui na Bíblia foi
o jezabelismo. Olha, Jezabel, nas Escrituras, é o que eu falei no programa passado, é a maior maldição que existe na terra. Se tem uma coisa que Deus abomina, sabe, é ver o domínio feminino. Está aqui na Bíblia, é claro. E eu vou dizer, Jezabel era filha de um sacerdote sidônico. O pai dela assassinou o rei e assumiu o trono. Ela era filha de um assassino. Por isso, o coração de Jezabel, que na verdade é a representação da igreja falsa, pagã, que se casou com o cristianismo. Então tem doutrinas pagãs misturadas com doutrina cristã. Por exemplo, o Natal, 25 de dezembro, é paganismo. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro é aniversário de Baal. Vamos mais. A doutrina da Trindade. A Trindade, esta doutrina de três deuses, três pessoas em um só Deus, ela é pagã, ela teve início em Roma, lá na sua fundação, em Roma, República, em Roma, no Concílio de Nicéia. É dada como dogma do catolicismo a doutrina da Trindade. Mas olha, por causa desta doutrina, Jezabel matou os profetas do Senhor e esta Jezabel, que se casou com o cristianismo, se tornou a igreja oficial, matou 68 milhões de cristãos. Mas o jezabelismo, meu nobre amigo, você soube, está aí, todo mundo sabe, por quantos anos a igreja dominou. Mas a Bíblia diz, foi dada à besta uma ferida mortal, mas sua ferida foi curada. Transformou-se de Roma dos imperadores para Roma dos papas. E continua mandando até hoje. Seu reinado só terminará quando a pedra, sem auxílio de mãos, for cortada da montanha, conforme a profecia de Daniel. Sim, senhores, aí se extinguirá o reino e o domínio de Roma, a influência dela no mundo. Prestem atenção que o jezabelismo foi a perseguição da mulher, foi a assunção da mulher, porque o Acabe era o fantoche, era a figura decorativa, e quem mandava era Jezabel. Você sabe, por favor, quantos feriados nós temos no Brasil? Faça aí um cálculo aí, veja os feriados se não são todos manipulados pela igreja, excetuando o da proclamação da República e o da independência. Olha aí, é carnaval, é cinzas, é Corpus Christi, é Páscoa, tudo mentira. Porque eu não entendo o que tem coelho com a ressurreição de Cristo, o que tem ovo de chocolate com a ressurreição de Cristo. Tudo paganismo. Veja-se finados, veja São João, veja não sei o quê, um país falido, um país que vive numa situação difícil, que o seu povo vive numa condição terrível e vivendo por uma manobra da igreja. Nós vamos seguir no próximo programa, porque meu tempo acabou, mas o jezabelismo Deus abominou. E disse, mas isto é produto de uma mulher caída que tem seu filho caimita. Isto são cultos reprovados que Deus jamais aceitou. Eu vou chamar você agora para orar. É tempo de voltarmos para Deus, para a palavra, para o padrão da Bíblia, ou nós vamos perecer. Pai,
Eu tenho falado estas coisas e chamado o povo para crer em ti, para voltar os olhos para as Escrituras, para saírem do paganismo, da força, do domínio da igreja e voltarem para o domínio da palavra de Cristo, do homem que se fez carne, do Deus eterno que tomou forma de homem aqui na terra. Ajuda o povo a crer nas Escrituras, a se salvar, e os poderes dos demônios sejam quebrados, e as correntes e as cadeias se desfaçam, e o povo tenha os olhos do entendimento aberto e a luz do Evangelho reflita sobre a vida deles. É minha oração, meu pedido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.